A hipertensão arterial, que é conhecida popularmente como pressão alta, né? É uma doença crônica, é uma doença de fundo genético, é uma doença dos vasos sanguíneos. Ela é caracterizada por uma pressão arterial persistentemente maior do que 140 por 90 milímetros de mercúrio, que é o famoso 14 por 9. É uma medida persistente, não é uma medida isolada que vai definir isso. Ela é uma doença multifatorial, ela tem um fundo genético, então assim, o histórico familiar ela é bem importante. Mas existem uma série de outros fatores que predispõem as pessoas a terem esse tipo de afecção. A hipertensão hoje no Brasil é uma doença muito prevalente. Em adultos, a gente estima que 1/3 da população brasileira tem pressão alta. E se a gente leva esse dado para cima de 60 anos, esse valor já vai para 65% da população brasileira. A idade é um dos fatores de risco. Os outros fatores conhecidos são tabagismo, etilismo, sedentarismo, obesidade e a dieta rica em sódio. Esses são os fatores mais comuns, mais prevalentes. E etnia também. Raça negra e raça amarela, a doença é mais comum nessas etnias. Bem, a hipertensão arterial, como é que a gente percebe isso? Como é que uma pessoa sabe que tem? Esse é o grande problema da pressão arterial elevada. Ela é assintomática, ela não dá sintomas. Pode ter anos e anos e anos com aquela pressão alta sem saber. A gente tem, claro, pessoas que vão ter causa de dor de cabeça, visão turva, tontura, mas geralmente, quando a pessoa tem esse tipo de sintoma, é porque o nível pressórico dela está muito elevado. Ela teve um pico, às vezes acima de 16, acima de 18, para justificar esse tipo de coisa. Na maioria esmagadora das vezes, a pressão alta é assintomática. E aí é que entra a prevenção. A prevenção entra basicamente com a aferição da pressão. Recomenda-se que todos os adultos acima de 18 anos monitorem, meçam a sua pressão pelo menos uma vez por ano. Acima de 30 anos ou se você tiver um histórico familiar, a gente recomenda que você meça a pressão 2 vezes ao ano. E, eventualmente, dependendo dos fatores de risco, dependendo de outras situações, a gente vai fazer essas medições mais frequentes. Se você teve em alguma vez, algum momento, uma pressão acima de 13 por 8, então essa monitorização vai ficar mais frequente. E aí a gente tem que consultar um cardiologista ou um clínico até para fazer um check-up um pouco mais detalhado. Mas acima desses valores, a gente já preconiza o início de tratamento medicamentoso. E as medicações têm uma gama de várias famílias de medicações. E isso aí é feito de modo individualizado. Qual é a classe que vai funcionar para você? Se vai ser uma, se vai ser duas, vão ser 3 medicações necessárias, qual vai ser a dosagem? Cada caso é um caso, isso aí tem que ser conversado com o médico. Não dá para pegar e generalizar uma abordagem para todo mundo. E por fim, qual a importância, como eu falei, da hipertensão? Se ela não dá sintoma, não incomoda, por que eu devo tratá-la? Porque ela é um dos principais fatores de risco para uma série de doenças, em especial AVC, infarto, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Os estudos hoje mostram que uma queda de nível de pressórico de 10 milímetros de mercúrio, ou seja, que diminuiu de 14 para 13, isso incorre mais ou menos uma diminuição de 25% no risco de AVC e de infarto. E uma prevenção de 20%, 15 a 20% em mortalidade geral. Então é fundamental que a gente mantenha o nível pressórico. A prevenção é feita, se a gente dá para fazer prevenção, tem que medir. E para isso que a gente está aqui. A unidade de saúde sempre disponível, sempre aberta. Para vocês, todos os servidores, virem aqui, conversarem, a gente mede pressão, faz um acompanhamento. Então, vamos por conta de vocês.